Graça e paz, irmãos. Abram as suas Bíblias, então. Salmo 51, versículo 10 e 11. Amém? Amém. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Irmãos, então vamos falar um pouquinho sobre o Espírito Santo hoje. Amém. O Espírito Santo, ele é considerado nosso conselheiro, né? Ele transforma a vida do cristão. Então, ele também, o apóstolo Paulo fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? Então, o que a gente deve pedir é pelos dons do Espírito Santo, a gente já estudou aqui, né? E, enfim, precisamos do Espírito Santo presente em nós. Porque é o Espírito Santo que convence. Quando a gente vai falar de Jesus para alguma pessoa, é o Espírito Santo que convence. Não é no nosso querer, não é no nosso falar. Se a gente não está coberto pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, nós não vamos conseguir falar sobre Jesus. Ou a nossa fala vai ser uma fala vazia, né? Então, irmãos, que sejamos cheios do Espírito Santo, é o que o nosso Deus quer. Então, irmãos, vamos orar? Amém. Amém. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti e pedimos, Senhor, que Tu venhas a nos encher pelo Espírito, que Tu venhas encher as nossas vidas, o nosso coração. Senhor, que nós venhamos a ser, então, o templo do Espírito Santo, Senhor, para sermos mais parecidos contigo, Jesus. Nós, Senhor, sem Ti não somos nada, ó Pai. Então esteja conosco, ó Pai, vem, enche-nos com o Teu Espírito, ó Pai. Senhor, esteja abençoando esse culto, abençoa o louvor, abençoa a pregação, Senhor. Esteja abençoando cada irmão que está em oração. Senhor, nós te pedimos e já te agradecemos, ó Pai. Aleluia. Então, vamos louvar? Amém, irmãos? Amém. Vamos louvar ao Senhor, então, com alegria, com as palmas. Quem sabe, canta junto, amém? Pressionados, não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que temos, o que nos move é o que nós temos. Nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. Não caminhamos pelo que temos, o que nos move é o que nós
nós temos, nações cantar, somos a igreja, vivemos com fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação santa, somos a igreja, vivemos com fé, estamos de pé. Aleluia! Glória a Deus! 48, verso 5, 6. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Amém. Santo é teu nome, Jesus, glorificado. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Perseguição parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Glória a Deus, glórias a Deus. Santo é seu nome, Senhor. Que o Senhor se faça presente nesse lugar, Senhor. E que o inimigo caia por terra, Deus. Em nome de Jesus. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todo sempre. Fixou-lhes uma ordem para não passará. Pois a Bíblia diz, irmãos, que Deus habita em meio ao louvor. Deus habita em meio a louvores do seu povo. A Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele vai estar. Amém, Jesus. Aleluia, Senhor. Jesus disse: meu Pai procura verdadeiros adoradores, que adorem em espírito, que adorem em verdade. Então adorem, irmãos, Jesus de todo o seu coração. Em nome do Senhor Jesus, em nome amém. do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a Deus. Vamos cantar de todo o nosso coração ao nosso Deus. Ele é o único, verdadeiro, que merece o nosso louvor. Aleluia, Senhor. Maior que forças, maior que reis,
que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existiu. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Oh Deus, obrigado, Senhor, que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava, maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existiu. Seu amor não pode se medir. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mas na cruz, por amor de mim, morreu Jesus, sozinho até o fim. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. Mesmo assim, em humilhação, morrendo só, pensando em mim, foi maior. E as palmas para o Senhor. Glória a Deus. Apocalipse 5, verso 13. Então ouve que toda criatura que há no céu e sobre a terra, e debaixo da terra, e sobre o mar, e tudo o que há nele, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Assentado no trono, coroado de glória, és um Deus majestoso. Eu desejo estar, eu preciso estar em tua presença. Te adoro em tudo, te dou graças por tudo que tu
por mim. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pelo seu amor, Deus. Sentado no trono, coroado de glória, és um Deus majestoso. Sim, tu és Deus. Eu desejo estar, eu preciso estar em tua presença. Te adoro em tudo, te dou graças por tudo que tu fazes por mim. Tu és maior, teu reino não tem fim. Te buscarei em primeiro lugar. Meu coração anseia te encontrar. Não paro de adorar, não paro de adorar. Tu és maior, meu reino não tem fim. Te buscarei em primeiro lugar. Meu coração anseia te encontrar. Não paro de adorar, não paro de adorar. Aleluia, Senhor. O reino, todo o poder, teu é o domínio para sempre. Amém. Teu é o reino, todo o poder, teu é o domínio para sempre. Amém. Lugar, meu coração anseia te encontrar. Não paro de adorar, não paro de adorar, não paro de adorar, não paro de adorar. Santo, santo é o nosso Deus. Nós estamos aqui nessa noite para te adorar, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite para te render louvor, Senhor. Toda majestade, todo domínio, tudo pertence a Ti, o nosso Criador, Pai. E é diante do Senhor que nós entregamos as nossas vidas, Senhor. E pedimos que haja a manifestação real do Senhor nos nossos corações, Pai. Para que a Tua palavra venha gerar frutos de arrependimento, frutos de mudança, Pai. Que possamos ver o agir do Senhor em nossas vidas, Senhor. Pregar, Pai, é falar o Teu Evangelho, é falar a Tua palavra. E nós queremos que o Senhor fale no nosso coração através da Tua palavra. Muito obrigado por mais essa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Glórias ao nosso Deus. Deus é santo. Ô Senhor. Estamos aqui, depois do tempo, dia frio. Por vezes estava chuvoso, né? Mas nós temos que ser fiel no nosso propósito com Deus. Aleluia. Nós temos que ser fiel no pouco para que Deus nos coloque sobre o muito. Amém. Ainda o pastor quinta-feira falava para nós sobre quando ele foi entregar uns folhetos na praça, uns anos atrás, e ele entregou um folheto para um senhor, e esse senhor leu o folheto na frente dele e disse: não me leve a mal, dê esse folheto para outra pessoa, porque eu não estou precisando de nada disso que está escrito aqui. No folheto dizia: se você tem depressão,
se você está desempregado, se você está com um problema familiar, se você está com isso, se você está com aquilo, isso que as igrejas neopentecostais pregam aí, né? Venha para a igreja, que nós podemos ajudar a mudar a sua vida. E quando aquele homem disse para o pastor que não estava precisando de nada disso, o pastor refletiu e viu que não é assim que deve ser pregado o evangelho. Lá deveria estar escrito assim: se você é um pecador, se você sabe que vai morrer, você precisa de um Salvador, então o teu lugar é na igreja. Venha ouvir a palavra de Deus e venha ver aquele que pode salvar a tua alma. Resumindo, é nessa linha que nós temos que pregar o evangelho. Eu sei que todos nós queremos ser abençoados, mas o mais importante é pregar o reino de Deus, custe o que custar. Muitos homens de Deus abandonaram tudo para seguir a Jesus. E o evangelho que é pregado hoje é um evangelho onde tem que se ganhar tudo para seguir Jesus. É o contrário. Jesus morreu na cruz, ele veio até nós. Não foi nós que fomos até ele. Ele veio até nós trazer a salvação que só ele poderia fazer. Deus olhou no céu e debaixo da terra e não viu ninguém que podia fazer a obra. Aí ele enviou seu filho para morrer por nós. Amém, meus irmãos? Amém. Nós temos também a nossa declaração de propósito, vocês sabem. Ela é baseada em 5 pilares. O primeiro pilar, alegrar a Deus, adorar o Senhor. O segundo pilar está alicerçado em alcançar vidas, evangelizando essas pessoas para chegar no terceiro pilar. O terceiro pilar é unir a outros crentes, fazer com que essa pessoa congregue na nossa fé. O quarto pilar é fazer essa pessoa crescer, e para ela crescer você insere ela num grupo de discipulado. E o último pilar é descobrir. Através de todas essas coisas, ela vai descobrir o chamado dela para servir na obra de Deus, para ampliar a obra de Deus, o reino de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Não se esqueça, vocês vão enjoar de mim falar: traga mais um para Jesus. Nós estamos aí, não podemos deixar as ovelhas se desviar, não podemos deixar as ovelhas se desgarrarem, né? Porque a ovelha é do Senhor e nós amamos as ovelhas do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Não vire as costas para aquela pessoa que te estende a mão. Não vire as costas para a tua igreja. Ela pode ser simples, ela pode ser feia, mas é uma igreja verdadeira. É uma igreja que Deus habita com a sua presença na hora do culto. Não precisa cair a igreja para que Deus esteja aqui presente. E a prova maior disso foi o que foi dito antes aqui na abertura deste culto. Foi dito assim: que onde estiver 2 ou 3 reunidos, o Espírito Santo está presente. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus. Você está aqui reunido em nome de Jesus? Então creia no teu coração que o Espírito Santo já se faz presente. Amém, meus amados? Convido os irmãos a abrir suas Bíblias em Daniel, capítulo 1, Antigo Testamento, o livro de Daniel. Um pouco mais para frente de Salmos, Ezequiel. Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Aleluias. Eu vou ler do versículo 1 até o 21. Diz assim a palavra de Deus: no ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos seus utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência,
instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, as finas iguarias da mesa real e o vinho que ele bebia, e assim que fossem mantidos por 3 anos, e ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade? Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber, e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens Deus deu o conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxeram à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei em todas as matérias de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhes perguntas. Os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Amém? Deus amado, estamos aqui diante da tua presença, Senhor, e queremos orar para que a tua palavra dentro dos nossos corações, Pai. Aleluia. Que caia por terra, Senhor, todo espírito de contrariedade à tua palavra. Nos ensina, ó Deus, através da tua palavra, Pai, que possamos fazer com que ela dentro do nosso coração e se multiplique 30, 60, 100 por 1. Nós oramos por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus, e te agradecemos. Amém e amém. Amém, meus amados irmãos. O tema, então, da nossa mensagem de hoje é: igreja, não se contamine. Amado, olhe para a irmã que está do teu lado, olhe para o irmão que está do teu lado e diga: meu irmão, não se contamine. Não se contamine. Amém? Amém. Então eu li esse texto de Daniel, que fala que o rei Nabucodonosor, ele sitiou a cidade de Jerusalém. E ele entregou na mão de Nabucodonosor o rei Joaquim. E também alguns dos utensílios da casa real, que era
Os utensílios da casa de Deus. Esses utensílios eles foram levados lá para a Babilônia. Uma cidade da Babilônia foi colocada juntamente com os utensílios dos deuses falsos, né, dos deuses da Babilônia, das imagens que tinha lá da Babilônia, foi colocado juntamente ali esses utensílios. E o rei falou com o seu chefe dos eunucos. Você sabe o que é eunuco, né? Eunuco é quando a pessoa é castrada. Então existiam muitos homens castrados para que eles não se atrevessem a se deitarem com a mulher do rei ou com outras pessoas ali. Aí eram pessoas de maior confiança do rei. Aspenaz, ele era o chefe dos eunucos. Ele era o chefe dos cozinheiros. Aí ele disse: tragam para mim rapazes doutos, rapazes da linhagem jovem, nobre, da linhagem real, pessoas inteligentes, pessoas que tinham, se sobressaíam acima das demais pessoas, mais jovens. E juntamente com todos que foram, foi ressaltado aqui na Bíblia Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Chegando lá, Daniel colocou no seu coração o desejo de não se contaminar com as finas iguarias do rei. Porque o rei disse que era para dar por 3 anos para eles de comer as finas iguarias, que era o que o rei comia em sua mesa, e do vinho que ele bebia, porções sob medidas. E aí ele pede para que Aspenaz dê para ele e para os seus amigos água e legumes. Só que Aspenaz tinha medo do rei e disse que não podia fazer isso porque aqueles jovens iam ficar com uma aparência inferior aos demais que estavam ali. Mas a palavra aqui diz que Deus concedeu misericórdia para Daniel para que viesse a acontecer aquilo que ele estava pedindo. E aí ele falou para o chefe dos cozinheiros, disse assim: testa esses jovens, testa eu e meus amigos aqui por 10 dias. Dê legumes e dê água. E ao final de 10 dias, você veja a nossa aparência e a dos demais que aqui estão, e você tira a conclusão e faça o que você achar melhor. Ao cabo de 10 dias, porque daí, claro que o cozinheiro aceitou, era 3 anos para preparar, para ele se apresentar diante do rei. Então 10 dias não teria problema para fazer esse teste. Era só apenas 10 dias. Aí é claro que ele aceitou, foi feito o teste e eles olharam e se surpreenderam. Eles viram que a aparência deles era muito melhor que aos que comiam as finas iguarias do rei. E aí ele suspendeu aquilo que eles iam fazer, tirou aquelas finas iguarias, tirou o vinho e deu por 3 anos a água e os legumes. Mas eu creio aí que já estava acontecendo uma obra sobrenatural de Deus. Daniel sabia quem ele cria. E as coisas já estavam acontecendo de forma a agradar a Deus. Daniel vinha de uma linhagem de Judá que servia a Deus realmente. E a palavra aqui diz que Deus concedeu para eles inteligência e sabedoria sobre todas as culturas. Aí, quando eles chegam diante do rei, Daniel, Azarias, Isaías e Ananias. Juntamente dele tinha mais um monte de jovens ali. Não foi por coincidência que o rei escolheu os 4. Não foi por coincidência que só o nome dos 4 está escrito no livro de Daniel. E quando o rei começou a conversar com eles, ele percebeu que esses jovens eram mais inteligentes do que os magos lá que serviam o rei, pelo menos 10 vezes mais. Mas o texto diz que Deus concedeu inteligência e sabedoria para todos eles, mas para Daniel ele concedeu interpretação de sonhos e visões, além da inteligência e sabedoria. E eles serviram o rei então nesse período. Então qual que é o meu objetivo hoje aqui, meus amados?
Meu objetivo é incentivar vocês, incentivar a igreja a viver integralmente para Deus. Muitas vezes a gente vê e acha que é difícil, mas o nosso coração tem que ter esse desejo de viver para Deus. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que disputar minha casa. Quem garante que amanhã você está vivo? Ou quem garante que amanhã você estará vivo? E se você não estiver vivo, quem vai sustentar a tua casa amanhã? Daniel, ele resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Daniel, ele foi diferente dos demais. Ele colocou isso no coração. Ele estava distante do seu povo, distante da sua família, distante da sua casa, mas ele colocou isso no seu coração. Ele não quis saber do vinho que o rei bebia, que era caríssimo. Então foi por isso que ele pediu para o chefe dos eunucos para que ele não se contaminasse. Ele pediu educadamente isso. E hoje nós vivemos num contexto de doenças, como eu falei no começo, num contexto de pandemias, de focos endêmicos, de doenças virais. Mas existe uma coisa que é uma tendência viral que vem de outros países, de outros lugares, e que se a gente não estiver preparado, pode atingir cada um de nós. Muitas vezes nós somos influenciados por essas tendências virais, por essas coisas que a mídia traz diante de nós, prática que para eles são comuns no contexto deles, mas que para nós não são práticas comuns, e que muitas vezes são práticas até abomináveis. Alguns exemplos: séries televisivas, mídias sociais, tudo que é falado através do celular e nessas mídias, né? Então, essas coisas podem atingir nosso coração e mudar nosso pensamento, a não ser que nós estejamos preparados para saber discernir o certo do errado. Senão, meu conselho é: não assista, não entre, não veja. Uma vez falaram para mim: assista, veja com os olhos de ver, com os olhos de ouvir, ou seja, sabendo o que você pode extrair de bom daquilo ali. Nós temos que estar preparados para isso, meus irmãos. Daniel e seus amigos, eles foram levados cativos para a Babilônia. Eles foram levados lá ainda muito jovens, juntamente com mais um monte de jovens ali. Mas o nome de Daniel só está escrito aqui, entre os seus amigos, porque eles foram ensinados pelos seus pais, pelos seus líderes. Aí eu pergunto: o que os pais estão ensinando para os filhos? A palavra de Deus ensina a criança o caminho, enquanto ela for nova, nem quando for velha ela se desviará. O que nós estamos ensinando para nossos filhos? Esses jovens, eles deixaram os seus amigos, os seus líderes, a sua família e foram para uma terra bem distante. Foram lá para a Babilônia. Mas mesmo eles estando lá, eles não deixaram de querer praticar aquilo que eles praticavam na sua cidade, na sua terra natal. E a palavra diz que eles não queriam se contaminar com as finas iguarias. Eles queriam permanecer fiéis ao Deus que eles serviam, às coisas que eles faziam, aos rituais que eles tinham. Amém, meus irmãos? Amém. Aí eu pergunto assim: o que contém numa carteira de identidade quando você pega na mão? A carteira de identidade, ela contém o seu nome. Não contém? O seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Amém. A carteira de identidade tem a sua filiação. Filho do fulano de tal com a ciclana. Deus é o teu pai. A carteira de identidade tem a tua naturalidade. Natural de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Nossa pátria é celestial. A carteira de identidade, ela tem a tua imagem, a tua foto, mostra a tua imagem. Nós somos feitos à imagem e semelhança do
do Criador. Daniel sabia quem ele era, da onde ele vinha, para onde ele iria e quem era o seu Deus. O que ele tinha que fazer. Aí eu trago uma pergunta para nós. Você sabe quem você é? Pense nisso. Você conhece a sua identidade em Deus? Então, baseado em tudo isso, eu quero trazer algumas coisas para nós sobre esse texto que nós lemos. Vamos ver se eu consigo trazer todas aqui. Primeira coisa que eu aprendo com esse texto de Daniel é uma palavrinha bem pequena: caráter. Repita comigo: caráter. Daniel e seus amigos tinham caráter. O que é o caráter, meus irmãos? O caráter está relacionado à índole. O caráter está relacionado à integridade. O caráter está relacionado à honestidade. O caráter está relacionado ao que você faz quando ninguém está vendo. Esse é o seu caráter. Caso contrário, seria uma pessoa sem caráter ou mau caráter. Então, Daniel tinha isso com ele. Não tem a ver com a reputação da pessoa, o que a pessoa faz lá fora. Porque a gente sabe que essas pessoas dizem uma coisa e fazem outra, totalmente diferente. Tem a ver com integridade. Daniel e seus três amigos, né? Eles tinham isso. Um ajudava ao outro. Então, Daniel, ele foi fiel em agradar a Deus. Ele manteve o seu caráter impecável. Se você for estudar o livro de Daniel, você sabe que Daniel foi jogado na cova dos leões. E aí ele obteve mais uma vitória. Se você for estudar o livro de Daniel, você sabe que Mesaque, Sadraque e Abdenego foram jogados na fornalha ardente. Eles obtiveram a vitória. Então veja bem o ciclo de vitória que eles tiveram, porque eles tinham um caráter. A gente fala com as pessoas que dizem: eu tenho caráter. Mas elas esquecem de botar mais uma palavrinha, não é o bom caráter, é o mau caráter. Esses jovens, eles poderiam se contaminar com as coisas daquele reino, porque eles saíram da sua terra e aí eles viram mulheres bonitas, festa, dança, eles podiam se contaminar. Mas eles escolheram permanecer fiéis, ou seja, aquilo que ninguém estava vendo, eles continuavam fazendo. Fiel. Daniel orava de manhã, de meio-dia e de tarde, a Bíblia diz. Independente do decreto real que teve lá, Daniel continuou orando e fazendo o que era certo. E Deus honrou a vida dele. Então o que eu digo para você, meu irmão, minha irmã? Tenha caráter. Quando a gente diz tenha caráter, em outras palavras, tenha um bom caráter, ou seja, tenha o caráter de Cristo em você. Não importa o que as pessoas falam de você. O que importa é o que Deus pensa de você. Amém, meus irmãos? Amém. A segunda coisa que eu aprendo com esse texto de Daniel, aleluia, é outra palavrinha pequena: escolhas. Repita comigo: escolhas. Eles fizeram uma escolha. E fazer escolhas é algo pessoal. É você e mais ninguém. Você faz escolha de querer seguir os costumes da Babilônia ou continuar seguindo os teus costumes da tua terra natal. Eles fizeram essa escolha. Os quatro, né? Daniel e seus 3 amigos escolheram seguir o que era certo, porque isso é baseado numa decisão pessoal. E eles tinham o caráter forjado na palavra do Senhor, nos ensinamentos dos seus antepassados. Eles não quiseram viver naquele ambiente corrompido da Babilônia, que para eles era tudo normal, os babilônicos, mas para Daniel era algo que afrontava o seu Deus. Eles quiseram viver de forma a agradar a Deus. Cada um de nós, meu irmão, pode escolher, fazer essa escolha de andar segundo a palavra de Deus ou de se contaminar com o pecado. A escolha
ela é nossa. Escolher andar conforme a palavra ou se entregar às paixões mundanas. A escolha é nossa. Seguir a Deus ou seguir o mundo. Mas uma pessoa que tem caráter, ela faz boas escolhas. Amém? Terceira coisa que eu aprendo com esse texto de Daniel é companhias. Repita comigo, companhias. Olhem que interessante. Claro que Deus preparou tudo isso que vinha acontecendo, mas foi levado um monte de jovens, mas foram levados jovens amigos. Foi levado Daniel, jovens que pensavam iguais, jovens que foram criados parecidos, jovens que eram abençoados por Deus, e se eles não tivessem o mesmo pensamento, de um proteger o outro, de um cuidar do outro, eles não poderiam chegar onde chegaram. Talvez um deles podia dizer, não, quem sabe a gente... O outro, não, vamos seguir o nosso Deus. Ah, mas talvez... Não, um ajudava o outro. Deu o que a gente aprendeu lá atrás, vamos seguir o que a gente aprendeu. E aqui eu trago para nós alguns ditados populares, que todos conhecem, e que de certa forma é verdadeiro. Me diga com quem andas, e direi quem tu és. Ande com uma pessoa de sucesso e você será uma pessoa de sucesso. Ande com um derrotado e você será um derrotado. Mas, pastor, eu não posso então andar com pessoas sem sucesso? Não é isso que eu quis dizer. Eu quis dizer que você pode ir lá falar, pregar, ir numa festinha que é teu conhecido, mas você não pode viver diariamente com essa pessoa que ela vai te influenciar. Escolha as suas companhias. Outro ditado popular é: junte-se aos bons e serás como eles. Junte-se aos maus e serás pior do que eles. A gente vê na nossa política hoje, né? As pessoas más se juntando às pessoas más, e cada vez está pior a situação, né? Mas quando a gente consegue ver Deus levantando uma pessoa boa que se junta a outras pessoas boas, as coisas começam a mudar, né? E isso também é dentro da igreja em todos os lugares. Quando você se une a pessoas más, elas vão te puxar para baixo. Eu já tive essa experiência, a gente vê, e muitas pessoas da nossa igreja disseram que, os irmãos disseram, por que tu não sai dessa igreja, não vai para outra, não vai para... Mas se Deus me levantou aqui, é para mim crescer aqui. E como disse o pastor Osmar, como é que eu vou dar as costas para aquele que me estendeu a mão? Isso se chama egoísmo. Temos que beber da água da nossa cisterna. Está ruim, mas nós estamos com Jesus. E Jesus vai abençoar para que haja mudança na nossa vida, mudança no nosso meio, mudança na nossa igreja. Jesus vai levantar mais pessoas para que as coisas venham acontecer como Ele quer. Jesus não depende de nós, mas nós dependemos dele. Então, se esses jovens eles tivessem aceitado fazer o que a Babilônia ensinava para eles ali, eles teriam se afastado de Deus, que ia parecer tudo normal para eles. Mas eles decidiram permanecer firmes. Eles eram pessoas de caráter, eles eram pessoas que faziam escolhas corretas e eram pessoas que escolhiam suas companhias. O texto fala que eles andavam juntos, eram os três, e mais Daniel. O texto não menciona quantas mais pessoas tinha lá com eles. Mas dá para entender que aquelas pessoas se entregaram às coisas da Babilônia. Fizeram tudo errado, porque só elas foram mencionadas aqui, essas 4 pessoas, só elas foram exaltadas por Deus, porque fizeram o que era correto. Você quer deixar a tua marca, meu irmão e minha irmã? Você quer deixar o teu legado? Então faça o que é certo. Porque o bom exemplo, ele arrasta, ele move. Quarta coisa que eu aprendo é o respeito às autoridades. Repita comigo, respeito às autoridades. Toda autoridade, meu amado, ela é levantada por Deus. Gostando nós ou não, a autoridade ela é levantada por Deus. E nós temos que obedecer às autoridades. Elas estão ali para nos ajudar. Apesar da decisão
desses jovens não se contaminarem, eles chegaram, na verdade quem foi Daniel, né? Ele chegou diante de Aspenaz e respeitosamente ele pediu se podia não se contaminar. E a palavra de Deus diz que Deus concedeu misericórdia para o cozinheiro lá, para Aspenaz, para que viesse atender esse pedido. Deus preparou o ambiente, Deus foi à frente. Eles foram pessoas respeitosas. Mas porque Daniel, ele era submisso, porque Daniel era uma pessoa humilde, porque ele andava conforme a palavra de Deus. O que eu digo para cada um de nós aqui? Siga o exemplo de Daniel. Não, siga o exemplo de Cristo. Cristo é uma pessoa mansa, é uma pessoa humilde. E assim como Daniel seguiu os exemplos que foram mostrados para eles lá, nós temos que seguir o exemplo de Cristo. Veja o que diz a palavra em Mateus, capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Amém? Amém. O jugo de Jesus é suave, Jesus é manso, Jesus é humilde. Esse é o exemplo que Ele nos dá, para que nós venhamos a ser dessa forma. Então o que eu digo para você, meu irmão e minha irmã? Respeite seus pais. Quem tem pai, vocês que têm pai, respeite seus pais. Eles são a autoridade dentro do lar. Eles foram instituídos por Deus para ser a autoridade dentro do lar. Já preguei sobre isso. Respeite o seu professor. Seu professor está dentro da sala de aula para te ensinar. E ele foi levantado como autoridade dentro da sala de aula. Respeite o seu líder espiritual. Ele está te ensinando a palavra de Deus. Não foi ele que esteve ali sozinho, foi Deus que levantou ele para estar ali. Lembra daquelas coisas dos pilares que eu falei? Descobrir o seu chamado para que seja levantado e alegar a Deus com a tua vida. Deus te levantou, é um chamado de Deus. Então, respeite os policiais, respeite os governantes. Você pode não gostar do governante, você pode não gostar daquele policial, mas eles foram levantados como autoridades e nós temos que respeitá-los. Respeitar não significa acreditar no que ele fala, ser compactuante com o que ele pensa, mas você tem que respeitar aquela autoridade que está sobre a tua vida. Porque olha o que diz Romanos capítulo 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Todo o homem, ou seja, todas as pessoas estejam sujeitas às autoridades superiores. Mas por que, meu irmão? Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Se foi Deus que colocou lá, nós temos que obedecer, por mais que a gente não goste. Nós não temos que se levantar contra as autoridades para tentar derrubar a autoridade. Nós temos que orar pelas autoridades e ver o mover de Deus transformando a vida. Mas se for do agrado de Deus tirar aquele e levantar outro, Ele vai fazer isso, mas é Deus. Porque Ele diz, minha é a vingança. E mais uma coisa que eu aprendo aqui, em forma de pergunta, é o que contamina? Olhe para o irmão que está ao teu lado e pergunte para ele, o que contamina? O que será que contamina? Uma palavrinha bem pequenininha, que é o pior de todos os vídeos que eu já preguei, a última vez que eu vim aqui, é o pecado. O que contamina é o pecado. A desobediência é o pecado. Mentir é pecado. Essas coisas que enchem o nosso coração, que apodrecem o nosso coração, se chama pecado, iniquidade. E isso, com a queda de Adão e Eva, entrou nas nossas vidas, de geração em geração, e corrompe nossos corações. É isso que contamina. E Jesus, Ele explicou bem sobre isso. Vamos ver o que Jesus falou? Mateus capítulo 15, versículo 18. Eu vou ler até o 20. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem os maus desígnios, os homicídios, os adultérios, a prostituição,
os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar a mão não contamina. Amém? O que esse texto está dizendo? Os escribas e fariseus questionaram a Jesus: por que os teus discípulos comem sem lavar as mãos? E Jesus, eu não vou entrar no mérito aqui, mas ele responde com outra pergunta isso, falando sobre o reino de Deus. E no final ele vem com essa mensagem, porque o que a gente come, ele quis dizer aqui, ele fala, se for em todo o texto, entra no teu organismo, vai para o intestino e sai e volta para o mundo. Mas aquilo que você fala, ele vem do coração. E aqui diz, homicídio, adultério, prostituição, furto, mentira, idolatria, tudo isso vem do coração. É isso que contamina. E isso está relacionado com o pecado. Jesus estava chamando eles de pecadores, raça de víboras, Jesus falou. Eles achavam que eram os maiorais da época, que eles eram a lei. Eles estavam toda hora diante do sumo sacerdote falando mal de Jesus, porque eles achavam que eles conheciam tudo. Então o que eu digo para você, meu irmão, minha irmã? Fiquem atentos. Fiquem atentos. Que esse mal, essa disseminação desse mal, e eu quero dizer uma coisa para você, ó. Esse mal está dentro, um pouco dele está dentro dos nossos corações. E quem disser para mim que não está, vou dizer que é mentira. Porque eu faço uma pergunta: se não está, por que você fala mal do irmão? Se não tem esse mal dentro de você? Por que você mente? Se não tem esse mal dentro de você? Por que você blasfêmia? Se não tem esse mal dentro de você? Por que você faz essas coisas que Cristo falou? Os maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia, entre outras coisas. Mas, meu irmão, então o que eu faço para que mude essas coisas? É bem simples. Todos nós precisamos da cura oferecida por Jesus. Jesus, ele é do tamanho do nosso coração, ele pode preencher todos os espaços. Mas lembra do copo cheio, do copo vazio, da água suja, da água limpa? O copo tem que estar vazio para que o Senhor possa encher completamente. O teu coração tem que jogar para fora toda a podridão. Tudo tem que se deixar de lado para que o Senhor possa encher o teu coração. E você vai ver a mudança de paradigma. O que você falava antes e o que você fala agora, o que você fazia antes e o que você faz agora. Sexta e última coisa que eu aprendo, em forma de pergunta também: como combater a doença? Olha para o irmão do teu lado e diga: como combater a doença? Como combater a doença? Como combater a doença? Confessando, arrependendo-se e deixando da doença, deixando ela de lado, jogando fora. Então confesse, arrependa-se e deixe. Confesse para Deus: eu errei, eu menti, eu fiz essa coisa que é errada, mas eu me arrependo. E agora eu não quero viver mais. A palavra de Deus diz que todos que confessarem seus pecados diante de Deus alcançarão misericórdia. Mas tem que confessar e deixar, a palavra de Deus diz. Olha o que diz Provérbios capítulo 28. Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Amém? José do Egito, ele precisou fugir para não pecar contra Deus. Assim como Sadraque, Mesaque e Abednego, assim como Beltesazar foram escolhidos por Deus ali, José também foi escolhido para que tivesse mantimento futuramente, preparar o mantimento para o tempo de seca que teria na terra, né? E olha o que aconteceu. Gênesis capítulo 39, versículo 9 ao 12. Ele não é maior do que eu nesta casa. É José falando do seu senhor lá, na casa que ele morava, né? E nenhuma coisa me vedou senão a ti, a mulher de Potifar, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios,
e ninguém dos que estavam se achava presente na casa. Então ela o pegou pelas vestes e lhes disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Amém? Aqui, se nós formos estudar isso aqui, a gente vê. Pode ser uma aprovação de Deus, com certeza era. Pode ser uma aprovação, pode ser uma tentação, as duas coisas. Ele estava sendo tentado também aqui, né? Mas estava sendo provado por Deus também. Deus não usou Satanás contra Jó lá, mas era a mão de Deus que estava permitindo aquilo. E o que aconteceu com José depois de passar 12 anos na cadeia? Ele foi levantado como maioral do Egito, né? Ele coordenava tudo. O que eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, abençoada, abençoada? Talvez você também tenha que fugir, assim como José fugiu. Talvez você também tenha que se desligar ou se afastar daquilo que te faz pecar. A Bíblia nos ensina que nós temos que resistir ao diabo, mas nós temos que fugir do pecado. Tem pessoas aí que estão fugindo de Satanás, mas resistindo ao pecado não, né? Estão se entregando para o pecado. Estão fazendo ao contrário. Estão resistindo, tentando resistir ao pecado e fugindo de Satanás. Mas o pecado, ele toma conta da pessoa. Ninguém consegue resistir ao pecado por muito tempo. Então a gente tem que fugir para resistir ao mal, porque Jesus nos deu poder para resistir ao mal. Temos que fazer como José fez. Mas, irmão, como que eu vou fazer isso? Você faz isso com as armas que Deus te deu. Lembra que eu falei que nós temos que ter resposta para as perguntas que as pessoas fazem? Como tu vai resistir ao mal? Com as armas que Deus te dá. Quais são as armas que Deus te dá? A armadura de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 11. Boletão 17. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. Se há algo que está fazendo você pecar, que está te afastando de Deus, arranque isso da sua vida. Jogue fora. Mude o rumo. Olha o que a palavra diz. Mateus capítulo 5, versículo 29 e 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança de ti, pois te convém que perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Não estou falando aqui no sentido literal da palavra. Não quer dizer que você vai ter que arrancar a sua mão, mas se fosse preciso, deveria ser feito assim. Quando fala do olho, é se você está olhando o pecado, desvie o teu olhar. Se você está tocando o pecado, tire a tua mão. Porque nós temos os nossos sentidos. No olhar gera alguma coisa em você, no tocar gera uma coisa em você. É isso que a Bíblia está mostrando aqui. Se você está gostando de tocar aquela situação e é pecado, tire a mão. Pense em outra coisa. Se você está gostando de olhar para aquilo, vire o teu olhar. É isso que a Bíblia está ensinando. Não fique insensível, meu irmão. Não fique insensível, meu irmão. Não podemos ser insensíveis. Olha o que a palavra diz. Continuando em Efésios, capítulo 4, versículo 19.
Eu vou ler até o 32 aqui. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que alguém de fato tendes ouvido e nele fosse instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra sem sentido, que não seja palavra de edificação, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que o ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Amém, meus irmãos? Amém. Então, combata o pecado. Nós estamos lá em Passo Fundo, nesse mês, fazendo ministrações com relação à pessoa do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Jesus é uma pessoa. E os três formam a trindade, a triunidade de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. 3 em 1. Aquele que mentia, deixe de mentir. Fale a verdade. Doa quem doer. Hoje em dia, a mentira vale mais que a verdade para o mundo. Quem faz a mentira tem seus benefícios. Quem fala a verdade é jogado na cadeia muitas vezes. Então combata o pecado. Combata esse vírus do pecado. Tente ser mais parecido com Cristo. Mas para você ser parecido com Cristo, você tem que conhecer a Cristo. Amém? Amém. Convido os irmãos a ficar de pé. Vou pedir para os irmãos fechem seus olhos. E vou pedir que não abram seus olhos enquanto eu não terminar de falar. Pense numa situação difícil, meu irmão e minha irmã. Numa situação difícil da sua vida, pela qual você passou, ou pela qual você está passando. Imagine essa situação. Tente pensar nessa situação. Imaginou a situação? Agora eu faço uma pergunta. Como você agiu nessa situação? Como que você acha que você vai agir nessa situação que você está pensando? Se você já agiu, como você agiu? Pense. Pensou? Agora eu faço outra pergunta para você. Nessa mesma situação, como Jesus agiria? O que Jesus faria? Pense. Você agiria dessa forma que você pensou. E Jesus, como que ele agiria? Amém, meus irmãos? Podeis abrir seus olhos. Eu creio que algumas pessoas viram que Jesus agiria de forma diferente. Sem raiva, sem rancor, sem ódio e amargura e entre outras coisas, né? Se Jesus agiria desse modo, dessa forma, eu digo para você, haja dessa forma. Você tem que ser parecido com Cristo. Não guarde rancor, não guarde ódio, não guarde raiva, não guarde amargura. Amém, meus irmãos? Quero chamar o pessoal do louvor aqui à frente. Enquanto o pessoal do louvor vem aqui à frente, eu queria finalizar com 1 João capítulo 2, versículo 14.
Diz assim: filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Isso é a parte A. 1 João, versículo 2 ao 14. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Na parte B. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o mal. Amém? Então, através do exemplo de Daniel e dos seus amigos, nós vemos como um cristão, como um jovem, pode se permanecer firme diante da palavra de Deus, diante dos reveses do mundo, diante das coisas que afligem essa pessoa, diante das dificuldades que aparecem. Permanecer firme sem se contaminar. Como que eu posso, então, como jovem, que aqui tem jovens, né, não se contaminar? Olha o que diz Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? De que maneira poderá guardar o jovem puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. Então o jovem poderá guardar o seu caminho puro observando as Escrituras, seguindo as Escrituras, os ensinamentos das Escrituras. É o que a própria Escritura diz aqui. Você que é jovem, nós que somos cristãos, temos que pensar dessa forma, para permanecer forte, para permanecer seguindo a palavra de Deus. Dessa forma, a Bíblia diz que nós venceremos o mal, permanecendo na palavra de Deus. Então busque essa receita, meu irmão, busque essa receita, minha irmã, que está aqui nas Escrituras. Seja mais parecido com Cristo. E Jesus, Ele é a cura que o mundo precisa. Vou ler o último versículo aqui, 1 Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 24. Carregando ele mesmo sobre o seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Temos que combater o maior pecado, a maior injustiça que há no mundo, esse vírus maligno, o pecado, aquilo que nos afasta de Deus. Temos que combater do nosso coração, das nossas vidas. Muitas vezes vai parecer difícil, muitas vezes vai dar sono durante o culto, mas quando você se coloca diante de Deus de coração aberto, Ele vai mudando a situação e vai te ensinando o caminho que tem que acontecer, o caminho que você tem que percorrer. Amém? Amém. Quero convidar os irmãos a vir aqui à frente, para nós estarmos louvando a Deus, para nós estarmos orando a Deus, para que não venhamos a nos contaminar com essas coisas que Daniel ensinou aqui, permanecendo firme na palavra do Senhor. Aleluia, Jesus. Luz do mundo viestes à terra, para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde viestes à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me,
para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para te adorar, Senhor. Vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Viemos aqui, Pai, diante da tua presença para te adorar, Senhor. Nós queremos entregar a nossa vida a Ti de todo o nosso coração, Senhor. Muitas vezes não temos vontade de ir ao culto, Senhor, de buscar o Senhor, Pai. Mas o Senhor se manifesta em unidade, Pai. O Senhor se manifesta em união, Pai. E nós queremos ver o Teu agir na nossa área financeira. Nós queremos ver o Senhor agir na nossa área espiritual. Nós queremos ver o Senhor agir na nossa área psicológica, Senhor. Nós queremos ver o Teu agir em todas as áreas da nossa vida sentimental, Pai. Na nossa área física, no nosso corpo físico, Senhor. Nós estamos aqui para Te adorar, Senhor. Pai, nós estamos aqui para pedir o necessário, Senhor. As demais coisas o Senhor acrescenta quando a gente busca o Senhor de todo o nosso coração. E nós queremos ver o Senhor se manifestando a nosso favor, Senhor. Nós queremos ver um Deus que está presente, Pai. Um Deus que cuida de cada um de nós, Pai. Um Deus que não poupou o seu Filho, Pai. Antes o entregou por cada um de nós. Um Deus que disse: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Obrigado, Senhor,
por tamanha salvação. Obrigado, Senhor, por esse meu irmão que está aqui conosco, Pai. Por essa irmã que está aqui, por esse jovem que está aqui, que entendeu essa mensagem que foi ministrada aqui, Pai. Que entendeu o exemplo que Daniel nos deu, Pai. O exemplo que Sadraque, Mesaque e Abednego nos deram, Pai. De homens e jovens fiéis à Tua palavra, ao Teu ensinamento, Pai. Que possamos aqui forjar pessoas, Pai, com o caráter de Cristo, Pai. Os ensinamentos da Tua palavra, Senhor. Que quando essa pessoa passe no momento de dificuldade, ela saiba que logo ali à frente Jesus está com a vitória. Que ela saiba que logo ali à frente Jesus pode mudar aquela situação. Jesus pode curar o câncer, Jesus pode fazer tudo que for necessário. Mas nós temos que nos colocar de joelhos e pedir ao Senhor, o autor e consumador da nossa fé, para que mude a nossa história, para que faça resplandecer a sua glória em nossas vidas, Senhor. Te manifesta, Espírito Santo, Tu que estás passeando em nosso meio, te manifesta nos corações, Pai. Arranca esse coração de pedra, Senhor, e coloca um coração de carne, Pai. Um coração que pensa, um coração que age de acordo com a Tua palavra, Senhor. Que possamos ver o agir do Senhor, o mover do Senhor em nossos corações. Que venhamos ser realmente templos do Espírito Santo. Estamos aqui nessa oração da concordância, Pai, para tudo aquilo que nós ligarmos na terra seja ligado no céu, Pai. Que haja um mover do Senhor abençoando a nossa casa, a nossa família, o nosso ir e vir, Pai, nos livrando de todo o mal, de todo espírito de enfermidade e morte, Senhor. Que possamos estar profetizando cura, que possamos estar profetizando libertação, que possamos estar agindo conforme a Tua palavra, Pai, sendo sal da terra e luz do mundo, Pai. Que possamos ser varão aprovado pelo Senhor, assim como José foi, assim como Daniel foi, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego foram, Senhor, assim como Davi foi usado pelo Senhor, homem segundo o seu coração, Pai. Que possamos mover, Pai, céus e terra através de Jesus Cristo nas nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa nos usar como canal de bênção aonde o Senhor nos levar aí, Pai. Abençoa cada um aqui, Pai, desde o mais pequeno até o maior, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus, para nós oramos, te agradecemos. Abençoa cada um ao ir para a sua casa, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Não sai sem dar um abraço no teu irmão, aleluia.